Olá pessoal, vamos voltando aqui para nossa aula. Na última aula a gente estava falando, parou aqui nessa imagem, né? E ah, aqui nessa imagem a gente tem uma pessoa com um carrinho de sal. Isso aqui é sal. O que ele está fazendo? Está colocando o sal na neve para derreter o gelo. Então, veja só, a adição de um soluto não volátil ao sistema formando uma solução ideal baixa a pressão de vapor da fase líquida e interrompe o processo de solidificação. Isso ocorre, por exemplo, na água do mar, que contém vários sais dissolvidos que abaixam seu ponto de solidificação. É por isso que quando a temperatura ambiente se encontra abaixo de zero, a água do mar permanece em grande parte na fase líquida. Porque para que ela pudesse congelar, a temperatura teria que ser muito mais baixa, certo? Então, ah, para que a solução volte a se solidificar, é necessário resfriá-la para baixar a pressão de vapor da fase sólida, tornando-a novamente igual à da fase líquida, que ocorrerá a uma temperatura inferior, certo? Quando a solução entra em solidificação, o sistema começa a se solidificar primeiro, certo? O solvente, ele inicialmente ele começa a se organizar para entrar no estado sólido, tornando a solução cada vez mais concentrada. Ou seja, se uma parte do solvente está se solidificando, faz com que o restante do solvente acabe interagindo muito mais forte com o soluto, que deixa a solução mais concentrada e que torna mais difícil ainda de se congelar. Então, o gelo formado a partir da água do mar não é salgado, por exemplo, que leva o ponto de solidificação a diminuir gradualmente. Por isso que você não vê todo o oceano congelado. Uma parte dele está congelado, que está nos polos e tudo mais, mas não é tudo. Por quê? Porque a água que foi congelada, ela não é salgada, né? Ela não tem formação de gelo salgado, porque a temperatura não chega a ser tão baixa, né? Ela vai se formando e, em compensação, a, a, a concentração da água de soluto vai aumentando, certo? Vamos agora ver um exemplo aqui. Tem aqui a questão da VUNESP. Está falando o seguinte: comparando-se os pontos de congelamento de três soluções aquosas diluídas de nitrato de potássio, sulfato de magnésio, nitrato de crômio 3, aqui, na mesma concentração em mol por litro, verifica-se que, letra A, as três soluções têm o mesmo ponto de congelamento? Não, veja só. Se a gente pegar aqui, a gente viu nas outras questões aí, ó, que dependendo do tipo de soluto, eu tenho um efeito diferente na solução. Por exemplo, aqui eu tenho KNO3. NO3 é o íon nitrato e o K é o íon potássio. Então eu tenho um íon, tenho outro íon aqui. Ó, deixa eu marcar. Eu tenho o íon potássio e tenho o íon nitrato. Aqui eu tenho o íon magnésio e tenho o íon sulfato. Aqui eu tenho o íon crômio e o íon nitrato, certo? O que é que vai mudar aqui? Aqui eu tenho um desse e um desse. Aqui também. Só que aqui eu tenho três desses e vou ter, consequentemente, três desses para fazer. E um desse aqui. Então eu tenho quatro. Então eu tenho muito mais. Se eu tenho mais soluto, quer dizer que vai ser mais difícil da solução congelar, certo? Aí, letra B. Os pontos de congelamento decrescem na seguinte ordem: KNO3, MgSO4 e CrNO3, 3. Tá errado, por quê? Seria o contrário. Veja, esse aqui tem um menor ponto de congelamento e depois esse e depois esse. Então aqui está na ordem inversa, o que deveria ser. Aí tem aqui a solução de nitrato de crômio 3 tem ponto de congelamento mais baixo que as soluções dos outros dois sais. Está correto. Então essa é a resposta correta. Por quê? Porque eu tenho
mais quantidade de partícula desse sal aqui dissolvida do que eu teria dos outros. Se eu tenho mais quantidade de partícula, eu tenho uma solução mais concentrada, tenho mais partículas interferindo na solidificação da substância, e aí, consequentemente, eu vou ter uma dificuldade maior no congelamento dessa solução, certo? Então, basicamente, a gente já viu pressão de vapor, a gente viu a ebulioscopia, que trata da temperatura de ebulição, da variação da temperatura de ebulição, onde um líquido, quer dizer, uma solução onde tem um soluto e o solvente podem alterar a temperatura de ebulição. E agora a gente viu a crioscopia, que é justamente o inverso da ebulioscopia, né? É a variação da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil, né? Tendo visto isso, a gente vai agora para a última parte de propriedades coligativas, que é a osmose. A gente já viu todas essas três propriedades, agora a gente vai ver a última, que é bastante interessante, chama osmose, certo? Veja só, as soluções ideais elas têm um comportamento que em muitos aspectos se assemelha ao dos gases ideais. Dentre essas semelhanças encontra-se a capacidade de difusão. Aí está aqui uma definição de difusão. A difusão é o movimento espontâneo das partículas de uma substância de se espalharem uniformemente em meio às partículas de outra, ou então de atravessarem uma parede porosa. Quando a gente difunde um líquido, por exemplo, quando a gente faz ele se separar uniformemente, certo? Então isso é difusão. Então vamos considerar, por exemplo, um sistema contendo inicialmente apenas água. Vamos chamar de parte A. Eu vou colocar já a imagem que tem esse sistema. E uma solução de glicose, que é a parte B. Então vamos considerar esse sistema aqui, ó. Parte A, água, parte B, uma solução que tem glicose. E aqui no meio eu tenho uma membrana permeável. O que é uma membrana permeável? Que ela deixa passar partículas por ela. Por exemplo, um filtro. O filtro que a gente tem em casa para água, por exemplo, filtro de barro. Dentro do filtro tem aquelas partes brancas que ele é por onde a água passa. Ali é uma membrana. Passa a água e não passa as partículas sólidas, que é justamente a função do filtro. Mas cabe salientar que passa a água e pode passar micro-organismo. Então, se a água estiver contaminada com algum micro-organismo, ele não vai deixar de existir, ele não vai ficar retido no filtro, ele vai passar junto com a água, porque ele é muito menor do que uma partícula sólida de areia, por exemplo, que porventura esteja presente na água, né? Então, para isso existe hipoclorito de sódio e outras formas de tratamento de água, depende da situação. Então, veja só, nessa situação aqui, há um movimento espontâneo mais acentuado de moléculas de água no sentido de A para B, ou seja, daqui para cá. E de moléculas de glicose no sentido de B para A, certo? Que só será estabilizado quando as concentrações das soluções nas partes A e B se igualarem, certo? Então, à medida que você tem duas soluções, uma mais concentrada do que a outra, a gente vai ter aqui uma mudança. As partículas vão começar a transitar entre essa parede aqui semi-permeável, né? E no final você vai ter aqui um equilíbrio. Aqui você vai ter tanto água quanto glicose nos dois, na mesma proporção, certo? Então, existem ainda as denominadas membranas semipermeáveis, que possuem ação seletiva quanto ao tipo de substância que pode atravessá-las. Ou seja, as membranas semipermeáveis elas deixam-se atravessar por algumas substâncias e outras não. Por exemplo, as nossas células. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Né? A membrana celular, que reveste as células de animais e vegetais. E, por exemplo, o papel celofane, usado em aparelhos de hemodiálise. O celofane é uma película transparente, né,
obtida pela transformação da celulose. Então, através da celulose, a gente consegue obter papel celofane. É basicamente um polímero natural. O nome celofane é uma marca registrada nos Estados Unidos. Então, por isso desse nome. A passagem de solvente através de membranas semipermeáveis é chamada de osmose. Então, isso que a gente está vendo desde o começo da aula, a gente chama de osmose. É a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. Então, eu tenho uma solução, né? Um solvente, ele vai formar uma solução. Uma solução menos concentrada vai formar uma solução mais concentrada, certo? Tudo através da transferência, da transição de partículas através de membranas permeáveis, certo? A gente pode observar esse fenômeno quando a gente tempera uma salada de folhas, por exemplo. Aqui, hoje, segundo o que está descrito, tem uma salada de alface com escarola e agrião e outras folhas, enfim. E quando a gente não consome ela imediatamente, se a gente temperar, ela vai acabar murchando ou ficando levemente queimada, por exemplo. O que é que acontece? Quando a gente adiciona aqui, por exemplo, vinagre e sal, a gente está criando um meio externo com uma concentração salina maior do que o que tem dentro das células vegetais das folhas aqui do alface, por exemplo. O que é que acontece? Se eu tenho concentrações diferentes, eu tenho aqui uma membrana, eu posso transferir de um lado para o outro. E aí, a água que deveria permanecer na folha para que ela tenha essa aparência mais vistosa, mais adequada, ela acaba saindo e há uma transferência do sal, das partículas de sal, para o interior da hortaliça, e aí acaba que ela murcha, né? Porque tem um volume menor de água dentro da célula, certo? Então, uma membrana semipermeável ideal é a que permite a passagem de solvente e impede a passagem de soluto. E o que acontece quando a gente tem esse tipo de membrana é muito simples, veja só. A gente pode selecionar o que a gente vai transferir de um lado para o outro. Vamos tomar esse exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um canudo de vidro em uma rolha de cortiça, né? E aí eu pego e amarro isso aqui num saco de papel pergaminho, uma membrana semipermeável, uma folha de papel. E aí eu vou encher isso aqui, com uma solução concentrada de açúcar e água, certo? E se eu quiser eu posso colocar um pouco de corante só para ver a transferência através da membrana. A gente coloca isso aí em um dispositivo com água pura. E aí, com o tempo, ó, o nível de água aqui do canudo ele aumentou. Por quê? Porque houve transferência de solvente do meio externo para o meio interno através da membrana. Então, isso que acontece na osmose. E se a gente for observar mais de perto, a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui seria solvente puro, aqui seria a solução e aqui o papel. Então, vejam que por esses caminhos aqui, é possível passar apenas as moléculas de água. O soluto não passa. Ó. Aí o que acontece? Como eu tenho uma concentração muito grande aqui, a água ela acaba indo para esse lado para equilibrar a solução. Há essa transferência de solvente, certo? Através dessa membrana semipermeável. Então, o lado do solvente puro ele é impedido assim que o açúcar se difunde por todo o solvente, certo? Então, é o que acontece nesse experimento. Então, esse movimento da água chama-se osmose, essa passagem através da membrana semipermeável. E, basicamente, a pressão que impede que a água atravesse se chama pressão osmótica.
A pressão osmótica é basicamente uma forma de você impedir essa transição de solvente através da membrana semipermeável, ok? A gente termina aqui nessa parte de osmose, e aí na próxima aula a gente finaliza a osmose com as leis da osmose e alguns cálculos de pressão osmótica, ok? Então vamos parar essa aula por aqui.